Bom dia, Lagoinha! Quantos apaixonados por Jesus nessa manhã? Eu já queria começar honrando cada voluntário, porque que igreja linda! Quantos felizes por estar na casa do Senhor nesse domingo? Será que você pode fazer barulho? Welcome, streaming, essa banda é incrível. Quando você está sentado aqui, existe alguns professores ali ensinando os seus filhos. A galera aí que também está cuidando da mídia, meu Deus. A gente honra cada voluntário que tem entregado aqui o seu melhor. Eu me chamo Mateus, sou o Mateus da Luana, o Mateus da Luísa, sou um dos pastores aqui dessa casa. E trago um beijo no coração de vocês, do nosso pastor Diego. Ele foi para alguns compromissos, e o quanto que ele ama vocês, porque quando ele vai, mas ele fica com o coração apertadinho. Mas também trago aqui o abraço dele. E hoje a palavra é comigo. Eu preciso de alguns avivados aqui nessa manhã. Confesso que a palavra de hoje ela demorou alguns anos para mim poder pregar ela. Eu tenho convicção que quando eu for ministrando, você vai entender o que eu estou falando. Estou muito feliz de estar podendo nessa manhã ter essa oportunidade. E o melhor sermão é aquele sermão que ele encarna em você. O sermão verdadeiro é aquele que você é testemunha. O sermão verdadeiro é aquele que de antemão, antes de subirmos aqui, ele já mudou as nossas vidas. E esse aqui é um deles. Nessa manhã eu vou falar sobre o tema: tentando descanso sem descansar. Tentando descanso sem descansar. Será que você pode repetir isso comigo? Eu estava nos corredores aqui, um irmão amado parou e falou assim: Mateus, você vai falar sobre o quê? Ele falou, eu falei, sobre descanso. Ele de uma maneira, sabe, brincando, falou, então vou para casa. Ele estava brincando, é claro. Mas como que você descansa? O que é descanso para você? Olha para esse sermãozinho que está do seu lado, já estou pregando, pergunta, o que é descanso para você? Olha para o olho dele, aquele momento constrangedor. O que é descanso para você? Eu quero nessa manhã poder construir esse fundamento no coração de vocês. Porque descanso não somente é fazer um cruzeiro para as Bahamas. Descanso não somente é um belo hotel ali na beira de Naples. O descanso não é somente ter uma conta recheada. Descanso não somente é ter uma ótima conta ali na bolsa de valores e estar com a sua aposentadoria garantida, o seu Social Security bem garantido. O que é descanso para você? Descanso para você é passar o dia olhando para uma tela, Netflix. Descanso é você levantar os seus pés para cima e não fazer nada. O que é descanso para você? É um hobby? É você, sabe, ir para o shopping, comprar? O que é descanso para você? Mas nessa manhã, o Senhor quer estabelecer o Cristo vivo como descanso na sua vida. Feche os seus olhos aí, antes de abrir o texto, eu quero orar com você, Pai. Nessa manhã são 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Eu oro para que o Senhor possa dar sabedoria para o pregador dessa manhã, porque nunca será sobre o vaso, mas sobre aquilo que o Senhor deposita dentro. Por isso nessa manhã de descanso, restaura, cura, liberta. Papai, nós oramos por cada mente agora, sendo levadas cativas ao Senhor, os pensamentos, o cansaço da semana, nós cancelamos no nome de Jesus, são livres para receber a boa palavra nessa manhã. E eu oro e consagro esse momento no nome poderoso de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar expositivamente Mateus 12. Mateus 12, do capítulo 1 até o 21. Eu tenho 26 minutos, meu Deus. Para esse tempo aí. Mas eu tenho convicção que o Senhor vai fazer uma coisa nova nessa manhã. Mateus 12, no capítulo 1 até o 8, vai ser o primeiro bloco que nós iremos ler. Se você está com a sua Bíblia, abra ela. Se você está com ela no celular, ligue ela. E diz o seguinte, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus: naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal num sábado, e seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: ora, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então ele respondeu: vocês não leram o que Davi fez junto com seus companheiros quando ele teve fome?
Ele entrou na casa de Deus e seus companheiros e comeram os pães da presença, os pães da preposição, o que não lhes era permitido, mas apenas para os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanavam o sábado e contudo ficaram sem culpa? Eu lhe digo, aqui está o que é maior que o templo. Se vocês não soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Repita comigo esse último versículo: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O contexto que eu venho pregar a você nessa manhã é que eu e a minha família guardávamos o sábado. Foi aí que eu aprendi sobre o Evangelho. De uma maneira religiosa, aos sábados a gente se retirava e a gente guardava o sábado. Sem mais delongas, a história conta que esse mesmo menino que amava jogar futebol, eu amava praticar futebol, e ali nessa prática religiosa algumas coisas não se pode fazer no sábado, assim como no judaísmo: assistir televisão, ter um lazer, pular numa piscina, quantas outras, mas competir e jogar futebol, para mim como menino, eu não podia fazer. Eu lembro que era o final de um grande campeonato, eu era o camisa 10, o faixa, meu Deus, e era de sábado de manhã aquela final. Eu lembro que eu cheguei no meu pai na sexta-feira, e ele: você sabe o que é certo e o que é errado. Eu já tenho te levado à casa de Deus, a consciência é tua. Se você irá amanhã jogar ou não, a consciência é tua. Eu, menino maduro, idade de menino, mas consciência, quem sabe, de um homem mais velho, eu não fui jogar bola naquela manhã. A verdade que eu sentia naquele momento é que eu estava fazendo simplesmente por causa da lei. Eu estava fazendo porque me contaram. Eu estava fazendo de coração. Eu sentia o peso. Eu estava fazendo por culpa, porque eu tinha medo o que iria acontecer comigo se eu descumprisse esse pecado. É nesse cenário que eu cresço. O sábado sendo uma pedra de tropeço para mim, porque eu não entendia, não fazia sentido para mim, porque estávamos indo na casa de Deus aos sábados para buscar descanso, mas quando eu saía de lá, eu estava mais cansado do que eu cheguei. Mais cansado do que eu cheguei. E é isso que a religião muitas vezes tenta fazer em nós. Lucas vai dizer a Teófilo, no Evangelho de Lucas, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque está vindo vinho novo. É Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor do sábado, e vai romper com a religião. Diante desse contexto, por muito tempo, eu precisei lutar com essa grande dúvida sobre a lei, culpa, até que num encontro com Deus, naquele final de semana, Mateus capítulo 12, a minha Bíblia é bem nessa parte, tinha um rasgo, que não foi eu que fiz, foi a minha irmã, mas aquilo me parou, e era bem naquele lugar onde eu precisava escutar, naquele no encontro com Deus. Se você já foi, é o dia do silêncio, e ali o Senhor começou a ministrar esse texto na minha vida, e ali um véu se rasgou. Eu entendi do que se tratava, que não era sobre religião, que não era sobre o templo, mas era sobre Jesus. Você pode chegar aqui nessa manhã completamente cansado, você pode cansar a sua vida toda, fazer a sua vida toda tentando ser aprovado por Deus, pelo seu esforço, mas o descanso verdadeiro só irá vir através de rendição, através de você liberar o controle nas mãos dele. Meus queridos, nessa manhã eu venho pregar para você com uma convicção de aquilo que o salmista nos lembra. Um dia na presença do Senhor, um dia nos seus átrios, são equivalentes a 1000 em outros lugares. Eu sempre carrego isso comigo. Então hoje a sua decisão, o ambiente de cura na sua vida pode mudar os seus próximos 2 anos e meio. Esse não é um culto qualquer. Eu vou entregar tudo nessa manhã, mas você está disposto a entregar tudo nessa manhã também? Porque se você estiver em fome, se essas palavras que irão sendo liberadas aqui nessa manhã, eu só estou introduzindo.
O poder não está em mim, mas na palavra de Deus. E por isso eu me baseio nela, me sustento nela. É ela que transforma, é ela que cura. E o Espírito Santo de Deus que vivifica a palavra de Deus para confrontar o pecado e juízo. Eu começo falando um pouco sobre esses primeiros 2 versículos. Eles estavam ali, os discípulos, eles estão comendo essas espigas de milho. Aquilo não era errado diante da lei, se a gente olhar lá em Deuteronômio. Porque a lei é bem clara. Você poderia entrar numa plantação e você poderia pegar algumas espigas, só não podia levar a foice. Ou seja, desde as leis judaicas, eles sempre diziam: se você está colhendo algo, isso é a lei mosaica. Se você está colhendo algo, não deixe, não pegue e capite tudo. Se você está colhendo essa grande plantação e ficar algumas coisas para trás, deixe lá. Porque existem pessoas com fome, existem pessoas que passam nesse lugar e eles podem comer. Então o rito nunca foi maior que a fome das pessoas. Nunca foi. Agora aqui os religiosos, os fariseus, eles estão falando de uma lei que eles mesmos estavam tentando fazer. Uma lei, uma disciplina que não era bíblica, mas deles. Dizendo que os discípulos não poderiam comer daquelas espigas. Jesus não descumpriu o sábado. Ele, nesse momento, não está rompendo, ele está cumprindo. Ele está indo de frente. Então é desse cenário que eu queria já falar com vocês. Essas acusações eram baseadas através dos fariseus, não de acordo com a palavra de Deus. A palavra Shabat, ela é descanso, o dia da parada. E isso começa ali em Gênesis 2, quando o Senhor cria o sábado. E Jesus, e Deus, ele pela primeira vez que ele fala ou santifica algo, foi ali, o sábado. A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia é ali, quando ele estipula o sábado. Mas preste bem atenção, porque não finaliza só ali. Porque o sábado foi santificado por Deus, não porque ele se cansou da obra, mas como um sinal de aliança, de descanso eterno. Depois, mais para frente, se a gente fala sobre esse descanso eterno, e se Jesus é o Senhor do sábado, e se Jesus estava com Deus na criação, Moisés, a Torá, os 10 mandamentos aparecem de novo. A verdade é que é o seguinte, preste muito bem atenção. Enquanto o povo estava escravizado no Egito, eles guardavam o sábado, sim ou não? Não. Eles trabalhavam ininterruptamente. Eles não guardavam o sábado. Quando Jesus está estabelecendo os 10 mandamentos de novo, ele está relembrando da aliança do princípio e está dizendo: vocês não vão trabalhar 7 dias da semana, no 7º dia vocês irão parar para lembrar daquilo que eu fiz. Agora Jesus chega. Antes era ordenado, mas agora o descanso foi encarnado. Agora o descanso passeia entre nós. Agora o descanso nós podemos apalpá-lo. Nós vimos, nós tocamos. Nós estamos 2025 anos depois do descanso. Não é sobre um dia, não é sobre um calendário. Nunca foi. Ele estava na criação. Jesus é o Senhor do sábado. Então descansar não é parar. Descansar é permanecer nele. Se você pode descansar um dia na semana, isso é muito bem-vindo, faça isso. Mas ele não substitui o sábado. O poder não está no dia. O poder não está só de somente parar, porque permanecemos nele. Tudo que fazemos para a glória dele. Quantos aqui tem convicção que o Senhor tem preparado um lugar de descanso na vida de vocês? Eu não sei vocês, como vocês entraram da porta para dentro, mas o descanso do Senhor entrar no coração da vida de vocês, tirando todos os ídolos, as raízes, as mentiras e a religião e os ritos, e colocar o verdadeiro descanso no coração de vocês. Aleluia. Então às vezes você pode estar no caminho certo, no tempo certo, com as pessoas certas, mas você ainda pode ter uma fome no seu coração. Eu vou trocar essa fome dos discípulos que estavam comendo essas espigas de milho por uma fome espiritual. Eu vou trocar para essa fome espiritual e eu vou trabalhar com você alguns pontos rápidos aqui, porque são tentativas equivocadas de descansar. Você poderá descansar em segundo plano se o primeiro estiver no centro. Você tenta descansar na religião, mas não tem intimidade. Então você serve, você faz ritos, mas você só cansa espiritualmente.
Você tenta descansar nas distrações e no entretenimento. É no Netflix, é num lugar específico que você só senta ali para esquecer um pouco das suas dores. Mas fazer isso, você só está fugindo de si mesmo. O descanso verdadeiro, você encara a dor, você encara o medo, e a partir dele, ele te liberta, ele te cura. A gente não foge, a gente não retrocede. Os ímpios sim fogem de medo, sem ter ninguém perseguindo-os, mas nós, os justos, rugimos como um leão. O controle, porque você quer sempre ter o controle e o perfeccionismo nas suas mãos, e aí eu prego para mim também. Queremos ter o controle nas mãos. Você vai morrer tentando ser Deus da sua vida. A pior coisa é você gastar os seus dias achando que a resposta vai vir de você ainda. Quanto mais rápido você entregar nas mãos deles, mais rápido você confiar no Deus do descanso, mais você vai entrar na terra prometida. Porque para entrar na terra prometida, precisa passar por Jesus. Assim como aponta ali sábado na Torá, Jesus está apontando para um descanso eterno. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Não é por merecimento e nem obras. Eu trabalhei tanto essa semana. Eu mereço esse descanso. Eu fiz por onde? Não. Nós cristãos não merecemos. Nós não merecíamos. Foi Ele quem pagou o preço. Caminhamos dia após dia em humildade. Nós caminhamos com o coração no lugar certo. Não somos soberbos. Se temos, é porque Ele nos deu. Se temos saúde, é porque Ele sopra fôlego de vida sobre nós. Nada é nosso, tudo é dEle. Ausência de arrependimento. Carregamos esse peso. Culpa, falta de perdão. Você precisa aprender a descansar e liberar isso. Perdoar pessoas, pedir perdão. E por último, para a gente continuar, dinheiro e estabilidade financeira. A chave da minha vida mudou quando eu entreguei completamente os meus recursos, a minha casa, os meus dias. Quando eu deixo tudo no Brasil, eu abandono qualquer tipo de carreira profissional. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor e falo: Senhor Jesus, faça o que o Senhor quiser. Envia-me a mim, eu estou disponível. E isso eu não falo não somente para quem é integral na obra de Deus. Não. Não é sobre isso. A influência que vocês têm no trabalho de vocês, a influência onde vocês têm na família de vocês, a influência que vocês exercem nas redes sociais, seja onde for, não muda. Então você continua tentando descansar sem um completo descanso. Dando a sequência, ele vai falar sobre Davi. Que Davi, ele entra ali aonde os santos está. E esse pão, ele tem um significado que Davi comeu, como se fosse a face de Deus, a própria presença de Deus. E esse pão, ele ficava a semana toda ali. E sabe quem só comia? Os sacerdotes. Mas preste muita atenção, isso aqui é alimento sólido, igreja, pelo amor de Deus. Meus irmãos, fica comigo nisso. Porque todo sábado o pão era trocado. Se tivesse uns 3 pentecostais aqui, já tinha entendido. No sábado o pão era trocado. Mas o Evangelho vai dizer, e o próprio Jesus vai dizer que Ele é o pão. Jesus é o pão. Foi trocado, meu lindo. Ele é o próprio pão da vida. Nós se alimentamos dele. E agora não é só os sacerdotes que comem, não. Não são só os mais próximos do santo, não. É para todos. É para gentil e não gentil. É para todos os povos. É para todas as línguas. Está disponível. Se você entrou daquela porta para dentro, está disponível. Independente da sua família, quais foram a religião dos seus pais, através de Jesus, os ciclos se quebram. Davi não foi culpado pelo que ele fez. Porque se você olhar um pouquinho na história, por que Davi não foi acusado, mas Saul foi? Porque Saul fez a mesma coisa. Comer o pão da preposição é só coisa de sacerdote. Mas Saul também fez um holocausto que era coisa de sacerdote. E Deus fez o quê? Rejeitou. Por que Deus aceita o de Davi e recusa o de Saul? Porque
Davi não ficou preso no ritual e ainda continuava com temor ao Senhor. Agora Saul não tinha mais temor ao Senhor, mas queria o ritual. Eu vou repetir mais uma vez. Davi, ele temia o Senhor, ele estava fugindo da guerra. Ele era uma pessoa que estava debaixo da unção de Deus, e por isso ele temia o Senhor, mas ele descumpre o ritual. Mas Saul não. Saul, ele cumpre o rito, mas já não tinha mais temor ao Senhor. Você está olhando uma exceção. E é isso que Jesus fala. Por que os sacerdotes, eles trabalham ali dentro no sábado? Por que eles continuam profanando? Jesus é o próprio sábado, o próprio Deus. E com amor e justiça, Ele está ensinando a todos nós que a religião, que o rito nunca será maior que as pessoas. A fome, o desejo, as rotinas que fazemos aqui espiritualmente, ou o que seja na sua vida, nunca estarão na frente de pessoas. Por isso que não acabe em você. Tudo que Deus faz na sua vida, o descanso que você recebe, é para derramar para outras pessoas. Aleluia. O templo era um lugar de sacrifício, era um lugar de oração, de descanso. Mas agora o descanso não é mais o lugar, é uma pessoa. Jesus não te chama para um lugar de descanso, Ele se oferece como descanso. Um pouco mais para frente, Oséias 6,6, e é isso que Jesus cita ali quando ele diz: pois misericórdia quero, não sacrifícios, de conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus, Ele nunca quis holocaustos. Deus, Ele nunca quis sacrifício. Não. Ele quer amor, Ele quer lealdade. E aqui Ele está citando aquilo que o profeta está profetizando sobre uma nação que fazia tudo ritualmente perfeito, mas estavam longe da presença de Deus para os reis do norte. E ele finaliza nesse primeiro bloco dizendo: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele mesmo se reivindica como o Senhor daquilo. Então Ele tem autoridade sobre o tempo, Ele tem autoridade sobre o ritmo que você trabalha, Ele tem autoridade sobre o seu descanso, porque Ele restitui o sábado. Ele é a reencarnação. Para acabar com as dúvidas, eu vou ler 2 textos, você fica aí comigo. Romanos 14, 5, 6 diz o seguinte, o apóstolo Paulo: um faz diferença entre dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Quem não faz caso do dia, o Senhor não faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Colossenses 2, 16 e 17. A banda segura um pouco. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Jesus é o próprio corpo, Ele é o templo, Ele é o pão, Ele é o vinho novo, e Ele está utilizando a sombra. Você está um pouco longe de mim, mas eu tenho uma sombra minha aqui, ó, enquanto eu estou aqui contra a luz. Você consegue me ver claramente, mas se você olha uma sombra, o paizão está bem perto, né, paizão? Você consegue ver os detalhes do meu rosto, paizão? Não, né? É isso que o sábado foi no passado, na antiga aliança, somente uma sombra para aquilo que de perfeito iria vir. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, Ele vem para suprir essa sombra. Ele é a lei, Ele é a palavra, Ele é a verdade. Tudo se inicia e finaliza nele. Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Todas as coisas começaram a partir dele. O verbo se fez carne. Levante a sua mão mais alto que você pode. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Pai, eu declaro agora, onde havia peso, onde havia cansaço, o Senhor restituindo. Descanso no lugar errado. Eu oro, papai, por descanso nas almas. Burnout sendo cancelados, papai, o descanso em áreas que são materiais, que são desse mundo, que são desse século, canceladas no nome de Jesus, e sendo transformadas pela verdade bíblica da palavra de Deus. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor do sábado. Aplaude o nome de Jesus se você confia nisso. Esse foi o primeiro ponto. E eu disse que aquilo que era para te trazer alívio está te trazendo peso. E a gente está indo para o segundo ponto. Agora eu vou trabalhar com vocês. Agora o descanso está prestes a te curar. Eu não tenho muito tempo. Quem dá mais uns 10 minutinhos para mim aí? Mateus 12, do 9 ao 15, vai dizer o seguinte, é a continuação desse mesmo texto.
Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. E lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá agarrá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto é permitido fazer bem no sábado. Então disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar. Muitos o seguiam e ele curou todos os doentes. Presta atenção, fique comigo aqui, porque o que Jesus está curando é uma mão atrofiada. O que causa atrofia? A idade, a falta de movimento, falta de pele, células mortas. Mas a verdade é que existem atrofias na sua vida. Existem atrofias que podem nos tomar durante o nosso processo de jornada cristã, ou durante o seu processo de vida. Existem algumas atrofias. Às vezes a sua fé está atrofiada, às vezes a sua esperança está atrofiada, a sua adoração ela parou, o serviço está atrofiado, o chamado foi parado no meio do caminho. Quantas coisas. Talvez também são doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A falta de descanso causa distúrbio no sono, fadiga constante. Você sempre parece que está cansado, independente do que você faça, ou seja, uma nova estação que chega, você está muito cansado e desanimado. Às vezes também espirituais, você já não dá uma palavra profética, a sua liderança está atrofiada, seu dom de cura adormecido, o chamado missionário que foi deixado para trás. Mas Jesus chegou na casa, Jesus está passeando sobre esse lugar, e o Senhor do sábado está curando nessa manhã, está curando o seu coração. Por isso eu declaro nessa manhã, chamados atrofiados, papai, uma fé que já não estava mais ativa, atrofiada porque já não se usa mais as palavras proféticas, já não se usa mais a adoração, já não se usa mais a confiança no Senhor. Por isso nós damos ordem agora, voltam a viver no nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Não vai atrofiar, não vai parar. Você vai começar a usar a partir de hoje. É só o começo. Não se diga não ter o suficiente, porque se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo e ativo aqui dentro de mim e de você, não para em você. Não é sua força, não é sua performance. Você só precisa chegar até o Senhor do sábado e dizer: aqui estão as minhas mãos, pode curá-las, Jesus. Aqui está essa área atrofiada, pode curá-las. Eu quero que volte a movimentar, eu quero ter o completo movimento, porque é isso que eu acredito. Quantos aqui desejam em alguma área, sabe, o completo movimento? O Senhor já te deu uma palavra, você já tem um chamado desde a sua infância. Algum pastor já colocou a mão sobre a sua cabeça. Meu Deus, quantas histórias devem ter aqui, e o Senhor está curando nessa manhã. Terceiro e último ponto. Pregar expositivamente um texto longo como esse não é fácil, mas eu tenho convicção que o Senhor está finalizando ainda o que Ele quer fazer. Terceiro ponto: o descanso verdadeiro restaura os quase apagados. E essa passagem eu amo. Na continuação de Mateus 12, do 16 ao 21. Se puder colocar no telão, eu agradeço no nome de Jesus. Mateus 12, do 16 ao 21. E a gente vai caminhando para o final. Recomendou-lhes então que não o expulsassem, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraze. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém irá ouvir a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada. Repita comigo: cana quebrada. Nem apagará a torcida que fumega. Nem apagará, repita comigo, até que se faça vitoriosa a justiça, e no seu nome os gentios esperarão. Meu Deus, esse é um movimento profético de Isaías, profetizando da vida do Filho de Deus.
Essa é uma aparição de uma maneira redentiva. Enquanto todos gritavam para Jesus, se exponha mais, os próprios irmãos de Jesus, que nem acreditavam em dizer em quem ele era, aparece para ele dizendo: não, você tem que sair daqui de Samaria, você tem que sair da Judéia, você tem que ir para Jerusalém, lá que é o negócio top, lá que é o hype, lá que todo mundo está vendo. Jesus: não, ainda não é chegado o tempo, eu estou curando aqui em Samaria, estou curando aqui na Judéia, eu estou fazendo meus discípulos. Jesus, ele controla o tempo, controla as estações, o domínio está em suas mãos, e sabe o tempo e fora de tempo o que é bom para mim e para você. Quem dirá para ele? Ele está dizendo o seguinte: não conta para as pessoas ainda não conta o que eu te fiz não, porque ainda não é chegado o tempo. O ato de contar faria ele ser exposto antes da hora. Talvez você não precise ser exposto antes da hora. Paciência, descansa, o tempo dele não falha. Se até Jesus esperou o tempo certo, quem dirá nós? Não tente entrar numa estação que você não está pronto para ela. Não. Se o Senhor respondesse às suas orações hoje, te der o carro, a casa, o chamado, se o Senhor te desse hoje o que você tem orado tanto, a sua profissão, o título, seja o que for, se o Senhor te desse tanto hoje o que você tanto ora, Ele iria ganhar uma cidade ou perder uma pessoa? Ele iria soprar o seu nome e o seu nome seria ser esquecido? Você iria ser, de uma certa forma, alavancado, crescer? Ou isso iria te roubar, te matar? Então existe tempo certo para todas as coisas. Na continuação desse próprio texto aqui, ele está dizendo que ele foi escolhido, Jesus é o amado, é o que a minha alma me compraz, e ele iria fazer repousar o Espírito sobre ele. Jesus carrega o Espírito em si, e ainda fala: quando eu for, eu vou deixar eles para vocês, o maior ainda está por vir. E ele veio, ele está aqui conosco. Então todos gritam exposição, Jesus, mas ele grita redenção. Tem coisas que você não precisa expor para ninguém, nem nas redes sociais, ou para algumas pessoas que só querem te trair. Redenção é eterno, não para agora, tem uma eternidade, tem uma era. Para o nosso Deus, o fim não é o fim, o fim é o começo das coisas. Quando os nossos olhos fecharem aí, então começará. Santo, 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 24/7 para toda a eternidade. É por isso que eu espero. Você pode ficar de pé no seu lugar. E a promessa é: não esmagará a cana quebrada. Eu vim numa cidadezinha do interior do Paraná, onde tem muita cana, onde tem muita plantação. Eu não sou filho de agricultor, mas fiquem todos comigo, porque esse é o princípio que eu quero frisar com vocês. Você já viu, em algum momento, um carro entrar numa plantação, ou as colhedeiras que passam colhendo? E como eu já vi, eu ia orar muito nos montes, eu deixava meu carro lá, e o trigo ele abaixava, a cana abaixava. Mas quando eu voltava na outra semana, estava tudo de pé. A gente sempre ia no mesmo monte, no mesmo pé do monte, subia em cima nas mesmas canas. Por quê? O caule, para ele morrer, ele precisa ser esmagado. Agora, se você quebra um trigo, se você quebra uma cana, ela pode voltar a viver, ela pode voltar a se levantar. Jesus não veio para te esmagar, Ele veio para restaurar o quebrado. Ele veio para restaurar o quebrado. É isso que Jesus, o Senhor do sábado, faz. Na sequência ele fala aqui sobre o pavio. Ele fala: nem apagará a torcida que fumega. A torcida aqui é o pavio. Não sei se você também veio do Brasil e sabe aquelas velhinhas, não sei se é bom ou se é ruim, mas a gente, de aniversário, a gente soprava, e quando a gente pensava que estava apagada, ainda tinha uma fumacinha, daí ela do nada, ela subia de novo. Quem já viu isso? Só eu? Meu, muitas pessoas. Ou melhor, quando tem uma brasa, quando tem algo que já foi queimado, se tem fumaça, se você começa a soprar e jogar vento sobre ela, o que acontece? Ela acende, ela não apaga. Jesus veio soprar sobre a sua vida, veio te fazer você queimar mais uma vez, veio colocar fogo no seu coração nessa manhã, e Ele está te pegando aí dentro, Ele está mudando os seus pensamentos, está fazendo reviver toda a alma cansada, abatida. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Será que vocês não podem ver? Ele dá descanso verdadeiro a quem está quebrado, restaura os quase apagados e sustentam os que só têm o nome de Deus como esperança. Agora você pode descansar de verdade, porque o Senhor do sábado não te acusou, Ele te curou. Você pode descansar de verdade,
por aquilo que estava atrofiado, volta a se mover nessa manhã. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos. Levante a sua mão mais alto que você pode. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Agora você pode descansar de verdade, pois a cana rachada virou testemunho e o pavio que fumega vai voltar a acender. Você pode descansar de verdade, pois a mão que não conseguia estender, Ele restaurou. Você pode descansar de verdade. 2 Coríntios 4, 7 e 10. Temos, porém, como este tesouro, vaso de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não a de nós. Em tudo atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre as marcas do corpo de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você com seus olhos fechados, eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar mais uma vez. A gente vai fazer um momento profético aqui. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca uma mão sobre a sua cabeça nesse momento. Pai, eu oro. Ó Pai, a completude, a semente inteira, essa palavra que foi plantada, ó Pai, sobre o coração dos seus filhos, que eles não se esqueçam. Ó Pai, eu oro para que possa gerar frutos 30, 60, 90 vezes mais. Eu oro, ó Pai, orando por descanso, por renovo. Aquilo que eles vêm fazer nessa casa, a religião, aquilo que vem para trazer alívio, não irá roubar o descanso da vida deles. O Jesus nessa manhã está também vindo para curar. O Senhor do sábado está curando. O Senhor está, papai, nesse momento arrancando mentiras de Satanás contra a vida dos seus filhos, dizendo que eles não têm o suficiente e que eles são o passado deles. Mas não, Jesus está fazendo uma coisa nova. Por isso nós nessa manhã, arrependidos, voltando para a casa de Deus. E eu oro, o Senhor está restaurando aquele que foi quebrado, aquele que foi apagado, no nome de Jesus. Se você está aí, aplauda o nome de Jesus. A banda bem baixinho, por favor. Eu quero fazer mais um momento. Se você é uma dessas pessoas que se sente quebradas, se você é uma dessas pessoas que se sente desencorajadas, você precisa de um toque, você precisa de um abraço, você precisa de uma oração. Há poder na imposição de mãos. Eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem correndo aqui. Eu quero orar por você, vai ser bem rápido. Você precisa disso, não tenha vergonha. Todo esse momento a palavra de Deus falou com você. Eu quero dar mais uns minutos. Se você quer receber uma oração específica sobre o seu cansaço, o seu burnout, como que tem sido difícil para você, você precisa de um renovo, você precisa de uma oração, vem aqui do altar, a gente vai estar orando por você. A gente vai gastar mais alguns minutinhos aqui. Vem algumas pessoas vindo, glória a Deus. Pastores, vamos abraçar essas pessoas, vamos orar. Time de intercessão puder vir aqui, orar por elas também. Eu vou estar orando, aleluia. A banda pode vir comigo no nome de Jesus.